Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre a importância da educação política no Brasil. Um tema fundamental principalmente para o momento que nós estamos passando, que são as eleições municipais. E para isso eu recebo o Gabriel Marmentini, cofundador e diretor executivo da Politize. Gabriel, seja bem-vindo. Muito obrigado, Vitor. Uma honra estar aqui com você e com toda essa audiência. Gabriel, eu gosto de começar as conversas do podcast do Inova Social conhecendo um pouquinho mais sobre o convidado, né? A gente faz aqui a nossa lição de casa, mas eu gosto de levar um pouquinho para o ouvinte quem que está aqui conversando comigo, né? Então eu quero saber um pouquinho, qual que é a sua trajetória até aqui? Quem que é o Gabriel? Legal, Vitor. Obrigado pela pergunta. É uma grande oportunidade sempre de resgatar a nossa história e poder dialogar sobre nós mesmos, né? E celebrar cada passo dado até aqui é um grande presente que a gente não tem toda hora na correria do dia a dia. Então, agradeço muito pela pergunta e pelo interesse em saber sobre quem eu sou enquanto pessoa. Eu costumo me definir, primeiro de tudo, como uma pessoa muito sortuda, né? Numa lógica de eu ter nascido da mãe que nasci, porque a Melissa, né, me deu não só a vida, mas todo o suporte para eu poder desenvolver minhas competências, emoções e poder realizar muitas coisas bacanas aí que a gente vai conversar nesse podcast, por exemplo. Então, eu sou filho da Melissa, acho que essa é a melhor definição que eu posso trazer sobre mim, uma pessoa que me criou sozinha, mais uma das mães solos aí do nosso Brasil, e que juntos criamos uma relação muito forte. E isso me define também do ponto de vista de empreendedorismo, porque a minha primeira força empreendedora, o meu ímpeto empreendedor, veio justamente de um problema pessoal que tive com a minha mãe, porque foi uma das pessoas aí do nosso país que foi acometida com câncer de laringe, é um dos cânceres mais agressivos, dentro do que a gente chama de câncer de cabeça e pescoço, né? São vários sítios possíveis de câncer de cabeça e pescoço, e aí quando a minha mãe passou por isso, perdeu a voz, se tornou uma pessoa com deficiência, quase perdeu a vida, né? Felizmente está conosco até hoje, mas muitas pessoas ficam pelo caminho. Eu estava na graduação em administração pública, tinha recém entrado, na verdade, na transição de vestibular para iniciar a universidade, foi quando a gente descobriu esse câncer, e isso mexeu muito comigo, é claro, né? E ali dentro estava já nascendo o Gabriel empreendedor, sem nem eu mesmo saber, que depois veio então, né, a colocar no mundo a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, mas isso é papo para outro podcast. Mas foi ali que começou a minha jornada empreendedora, né? Dentro do curso de administração pública, olhando para a coisa que eu mais amo na minha vida, que é a minha mãe, e tentando transformar dor em potência. Então eu entendo que, né, veio muito a calhar a minha escolha de ir para a administração pública, embora naquela época, né, no vestibular, eu não tivesse tanta clareza ainda do que eu estava fazendo, mas depois o universo se encarregou de me dizer, bom, é por aqui mesmo, assim, aqui tu vai encontrar boas respostas, ferramentas, redes, que vão te ajudar a se transformar no profissional que tu já deveria ser, vamos dizer assim, né? Como se, de alguma forma, o meu caminho já estivesse sendo escrito sem nem eu perceber. Então, isso diz muito sobre mim, essa relação com a minha mãe, e o que depois veio, então, a culminar nesse meu primeiro ímpeto empreendedor. E aí, enquanto eu fazia tudo isso, Vitor, lá, né, em meados de 2010 para 11, que eu entro na faculdade, lá em meados de 2013 eu tenho a ideia de fundar essa associação. E aí, em 2015, de fato, ela existe, né? A gente coloca ela, né, como uma instituição formalizada, né, querendo, de fato, fazer projetos, captar recursos e tudo mais. Nessa mesma época, quase lá no final da minha graduação, eu conheço o Diego, que é uma pessoa que teve a ideia, né, no seu coração, na sua mente, da Politize, e ele me traz essa ideia, né, com algum avanço já intelectual, algum mínimo capital, né, mobilizado por meio de um financiamento coletivo, com esse sonho de colocar no ar a primeira plataforma de educação política no Brasil, para ensinar as pessoas, né, sobre um tema tão importante, mas sem vieses político-partidários, de uma forma extremamente fácil de compreender, né, sem grandes jargões e linguagens difíceis. E na época o Diego já trabalhava, né, no governo. A Politize, claro, não conseguiria ser materializada apenas por meio dele, então ele estava buscando pessoas para acreditar nesse sonho junto com ele, e aí eu entrei em cena e felizmente, né, mais uma vez a vida me dá uma oportunidade de aflorar meu empreendedorismo sem nem eu ter planejado tão
perfeitamente, assim, né? Então, o Gabriel é um empreendedor social que aconteceu, eu costumo dizer, e aí foi se apaixonando por essa alcunha, por esse caminho, e foi, claro, se desenvolvendo cada vez mais, tanto do ponto de vista profissional na prática, como acadêmico. Depois fiz mestrado e doutorado na área da administração, então tenho aí a tríplice, né, desde a graduação até o doutorado, né, honrando essa área que precisa ser muito mais respeitada e conhecida. Acho que tem muitos reducionismos, né, quando se pensa em administração, numa linha de que qualquer pessoa pode ser administradora, e é um curso para pessoas que normalmente estão perdidas, são coisas que a gente escuta muito por aí, e é um curso no qual eu me orgulho muito de ter feito parte e de estar promovendo, né, por meio do meu trabalho hoje no campo do terceiro setor, um trabalho de excelência, com muita gestão, com muito olhar para performance, para metas, para pessoas, para processos, para que a gente possa gerar impacto, né, assim como qualquer grande empresa ou como qualquer instituição governamental. Somos feitos de pessoas, relações, processos, metas, e não é diferente no terceiro setor. Então eu venho aplicando esse conhecimento aí adquirido ao longo dessa jornada acadêmica em 2 organizações, ambas fundadas, né, no mesmo ano, 2015. Então são aí quase 10 anos que eu me dedico, né, duplamente aí ao nosso país para tentar fazê-lo melhor nessas 2 causas. Então esse é o Gabriel, que parte da Melissa, se transforma em empreendedor social, busca na academia respostas teóricas para problemas práticos e que segue hoje aqui caminhando junto com o Vitor, graças a esse convite maravilhoso para poder compartilhar um pouco dessa história hoje. Muito legal, Gabriel. Essa pergunta, quando eu faço, né, a gente escuta várias respostas. Eu já escutei aqui, poxa, essa resposta aqui é uma resposta para o meu terapeuta, e é muito legal escutar a tua história, a tua relação com a sua mãe, da onde vem esse anseio de virar um empreendedor social. A gente sabe no Brasil os desafios de ser um empreendedor social, e você tá à frente de 2 OSCs, né? Então, eu fico imaginando, o desafio de estar na frente de uma já é grande, de 2 então. Como eu adiantei aqui, né, no início do nosso podcast, e você falou perfeitamente, a gente tem aqui para falar da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço. Eu acho que esse é um tema para um outro bate-papo, e eu adoraria te receber aqui para a gente ouvir um pouquinho sobre isso também. Eu quero focar hoje na Politize, né? Como você adiantou, vocês nasceram em 2015, né? É uma OSC. Vocês hoje são uma referência em educação política no Brasil. Eu queria que você explicasse, para quem está nos ouvindo, o que é a Politize, para além de uma OSC, que eu acredito que quem está ouvindo a gente hoje aqui sabe o que é uma organização da sociedade civil, mas como que vocês atuam? O que a Politize faz hoje? Maravilha. A Politize é uma organização comprometida com a integridade do ecossistema de informação, então a gente olha muito para o conteúdo, para a excelência do que chega até as pessoas, para que elas possam compreender o que se passa na política, na democracia, e exerçam a cidadania de uma forma embasada. Então, um grande primeiro foco é justamente esse olhar para um ecossistema de informação, né? Numa era de desinformação, né? Muitos locais que a gente chama de desertos de informação, que as coisas nem chegam, e olhar para isso é extremamente importante. Então, a gente vem olhando para esse universo desde 2015. E num segundo bloco, diria que estamos muito preocupados em formar pessoas de modo mais profundo, com jornadas, experiências, né, vivências que vão além de um consumo mais pontual de conteúdo online, mas sim que você possa fazer parte de rede, você possa resolver problemas, você possa conhecer pessoas com os mesmos anseios e se conectar. Então a Politize é uma organização da sociedade civil que desde 2015 vem fortalecendo a democracia por meio da educação política. Então a educação política é o canal, é a ferramenta, é a forma que a gente encontrou de contribuir para o fortalecimento democrático. Existem várias ferramentas, então eu costumo dizer para um público mais amplo, assim, que às vezes, né, para conseguir raciocinar na mesma lógica que a gente raciocina, é como se a gente abrisse uma caixa de ferramentas e lá a gente pode ter um martelo, um alicate, entre outras coisas. E aí, bom, todas elas podem ser úteis para fazer uma determinada ação, função que eu devo, né, executar na minha casa, no meu contexto. E a gente escolheu uma ferramenta específica, chamada educação política, justamente por encontrar uma grande lacuna de outras ferramentas como essa sendo aplicadas em larga escala.
Então, a Politize nasce em 2015, primeiro como essa plataforma digital mesmo, como um site. Muitas pessoas até, né, costumavam dizer, vocês são um blog, né? Acho muito legal o blog de vocês. E, de fato, no início, a gente basicamente produzia conteúdos em texto e infográficos. E aí, com o tempo, a gente foi ganhando mais corpo e foi produzindo vídeo, podcast, e-books, fazendo webinários, lives. E aí, fomos entendendo que tem todo um vasto universo aí de marketing digital. Então, de fato, a gente começou dessa forma, por entender que seria um pouco mais barato do ponto de vista de colocar uma operação digital para rodar e ter mais escala, né? Poder validar a ideia mais rápido, né? Do que, por exemplo, iniciar indo até comunidades, formar pessoas ou indo até as escolas. E eu cito esses dois exemplos porque foi justamente a nossa evolução de maturidade organizacional. Então, com o tempo, né, em 2018, depois de 2 anos e meio da fundação, mais ou menos, a gente inicia um processo de formação, né, criando o programa Embaixadores Politize, buscando jovens para capacitá-los de forma mais profunda, criando essas experiências, treinamentos e rede, como eu falei anteriormente. Um pouco depois, a gente começa a olhar para as escolas e começa a trabalhar com material pedagógico, formação docente, se aproximar das secretarias estaduais de educação para ofertar soluções pedagógicas para esses ecossistemas. Mais ainda para frente, a gente entende também que a Politize tem uma contribuição a ser feita, né, numa lógica de advocacy, que a gente, né, costuma adotar esse conceito, entendendo que o advocacy tem várias definições e dentro dele existem várias ferramentas também. A nossa ferramenta especificamente é um advocacy do ponto de vista de conscientização, mudança de compreensão, né, por meio de campanhas. E aí a gente trabalha muito numa lógica daí educativa, com grandes mensagens, para poder, especialmente em ano eleitoral, estimular as pessoas a votarem, a se prepararem para esse voto, a entenderem que existem problemas na nossa comunidade que a gente pode resolver, deve resolver, porque o Estado nunca vai ser capaz de fazer tudo sozinho. Então, de forma geral, essas são as 4 grandes entregas que a Politize faz para a sociedade. Um universo imenso de conteúdos online, toda uma formação para jovens, sobretudo, que querem se desenvolver enquanto lideranças que resolvem problemas concretos da sociedade, um olhar para as escolas brasileiras, sobretudo no ensino público, com redes estaduais de educação, também com alguns pilotos no ensino fundamental, para ter material pedagógico e formação docente, e, por fim, esse universo aí de campanhas. Somando tudo isso, né, olhando para a nossa teoria de mudança, a Politize se propõe a aumentar a cultura política, né, no Brasil, tornar a política algo mais interessante, dar um novo significado, mudar a percepção e a compreensão das pessoas sobre isso, e aí levar para um lugar, então, de participação política. Então, eu olho para a cultura para poder fomentar a participação, e a participação, então, se conecta para a gente, do ponto de vista de teoria de mudança, com mudança de comportamento. Então, eu primeiro mudo percepção, aprofundo a minha compreensão, e aí eu mudo o meu comportamento. E aí o comportamento que a gente, né, basicamente reduz aqui para explicar todo o nosso trabalho é se tornar um cidadão, uma cidadã. A gente defende que ninguém nasce, Vitor, cidadão, cidadã. A gente precisa conquistar esse título que durante, né, toda a eternidade é dado como dado. Né? A gente nasce e já é cidadão. É como se a cidadania fosse vista muito mais numa lógica de direitos do que de deveres. Então a gente esquece todo um lado de realmente colocar a mão na massa e efetivar a cidadania. E é justamente por isso que a Politize existe. Gabriel, é muito legal escutar esse conceito de cidadania como um dever que você conquista com o tempo do que algo que você já nasce. Assim, eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva, né? Eu acho que a gente tá muito acostumado a entender assim, eu nasci, eu sou um cidadão, né? E isso tá muito atrelado à sua formação, tanto que a cidadania é uma questão que a gente discute, a gente muda. Eu acho que a gente entende isso um pouco quando a gente olha para os esportes, né? A gente fala assim, aquele jogador ali, ele nasceu em tal país, mas ele nunca jogou pelo aquele país, nunca participou de nada, porque ele se considera um cidadão de outro país, né? É muito interessante ouvir isso. Eu queria falar um pouquinho de desafios, porque tudo isso que você mostrou, que a Politize faz hoje, hoje a gente entende que tem grandes desafios no Brasil, né? Eu acho que... eu gostaria muito que você falasse assim, não, Vitor,
você está enganado, não existem esses desafios, né? Mas eu queria entender quais são hoje os principais obstáculos que vocês encontram ao tentar disseminar um conhecimento sobre política por uma população onde às vezes a gente está discutindo muito o beabá de algumas coisas. Essa pergunta é muito comum, né? Seja em momentos mais formais como esse, né? De uma conversa, um podcast, uma entrevista, seja nos corredores da vida, né? E eu percebo que quando me faz essa pergunta, depois eu reflito e penso, poxa, mas eu acho que eu respondi alguma coisa meio diferente do que eu respondi da outra vez. E isso denota que, assim, são muitos desafios, de fato. Eu acho que depende muito de como eu estou me sentindo, como eu acordei hoje, o que está mais vivo em mim para dar mais ênfase numa coisa ou na outra. Então eu queria também destacar que, obviamente, eu não vou conseguir trazer uma lista exaustiva aqui agora, mas alguns pontos que emergem, né? Acho que, primeiro, um desafio muito grande cultural, né? Acho que, sobretudo, estamos trabalhando com mudança de cultura. E aí, bom, a gente fala hoje cultura organizacional, pensando numa lógica aqui de equipe, né? De organizações, cultura política, né? Quando a gente pensa em sociedade de forma mais ampla, e aí vai discutir sociologia, antropologia, né? Tem toda uma questão da cultura de um país. Então, é justamente sobre esses pontos super difíceis que eu estou falando. Assim. Então, a Politize se propõe a trabalhar num território que vai muito além só da política. A gente está falando toda de uma questão de história, imaginário, identidade de um país. Né? São muitos anos envolvidos. São muitas coisas boas e muitas disfunções que transcendem a nossa capacidade aqui de intervir nelas, né? Foge muito da nossa zona de controle. Então, tem um grande desafio cultural. E aí eu explico assim, né? Quando a gente fala, né, seja de corrupção sistêmica, a forma como o Brasil foi colonizado, questões associadas ao que se chama de jeitinho brasileiro, esse fenômeno que tem o seu lado bom, mas também tem a sua disfunção, excessiva burocracia, dificuldades de natureza de confiança interpessoal e confiança institucional, extrema polarização, aumento do autoritarismo. Então, tem N questões que atravessam um trabalho de educação política. Né? Culturalmente, a gente também não foi ensinado, como eu disse, a ser cidadão, porque na nossa concepção a gente não nasce, a gente precisa conquistar. Consequentemente, a gente também foi pouco ensinado a defender a democracia como a melhor opção, mesmo com os seus problemas. Então, perceba que a gente vai somando uma coisa na outra e aí se torna um trabalho hercúleo que muitas vezes a gente se olha e pensa assim, cara, por onde começar, né? Que é aquela tal história do problema sistêmico, né? Ou wicked problems, quando a gente olha a literatura em inglês e vê que é um problema perverso. Não tem início, não tem meio, não tem fim, é tudo misturado. E a sensação que dá é que as soluções são sempre provisórias, né? Então esse é um grande desafio, assim, cultura, qual é a sociedade que a gente quer ser, qual é o cidadão que a gente quer ser, qual que é a visão de Brasil que nós temos. E isso vai muito além de qualquer discussão política, econômica. É muito mais uma questão social que, obviamente, é atravessada por esses dois elementos anteriores que eu citei, mas isso eu sinto muita falta. Assim. E aí, obviamente, que acaba desembocando numa conversa muito filosófica. Tem um segundo ponto que eu diria, né, pensando na sociedade do momento, né, que é como capturar a atenção, como que a gente gera valor com base em toda essa narrativa. Né? Por exemplo, você viu o valor em me convidar para estar aqui hoje. Por que o Vitor vê esse valor? Por que outros canais de mídia talvez não vejam esse valor? Por que alguns cidadãos encontram valor na Politize? Por que outros não? Eu sempre busco trazer o problema para mim, e não terceirizar. Então, assim, se determinados grupos de pessoas, determinadas companhias de mídia, por exemplo, não veem determinado valor, a pergunta é como que eu me torno atrativo? Como que eu penetro aquele universo e consigo mostrar, olha, isso aqui importa, E é difícil pra caramba, tem a ver com um elemento cultural, especialmente na sociedade de multiestímulos, Então a gente está toda hora sendo interrompido por alguma coisa. E aí tem toda aquela história do fear of missing out, as pessoas querendo saber tudo, mas no fim não sabem muita coisa, e aí a gente parece estar fazendo tudo, mas não está fazendo nada. Então isso é um grande desafio, porque aí eu conecto com mais um, que seria o terceiro. Pensando numa lógica de pirâmide de Maslow e as necessidades básicas de um ser humano, em que momento entra a educação política ali, Em que momento entra me engajar com um dever cívico? Em que momento entra eu me preocupar com os partidos políticos que existem no Brasil e ver qual me interessa mais ou menos? Em geral não entra, porque aí conectando com o quarto desafio de desigualdade social e todas as mazelas que o nosso país tem, eu poderia resumi-las em uma grande desigualdade social, racismo estrutural e questões históricas que a gente tem que trabalhar ainda enquanto sociedade, poxa, como que eu vou priorizar isso se eu tenho tantas outras preocupações na frente? Então,
veja que as coisas vão se conectando, assim, eu preciso criar cultura para chamar atenção e preciso tornar isso prioridade, né? E aí, só nessa remada, né, como numa força de você passar a arrebentação para pegar onda, para surfar, você já está cansado, né? Porque assim, não consigo chegar do outro lado, parece. É muito difícil. Então, quando eu raciocino sobre tudo isso e penso, poxa, olha onde que a gente chegou enquanto organização, enquanto politize, né? É incrível, já é genial o que foi possível ser feito, embora ainda, poxa, talvez seja 0,01 do que o Brasil precisa, mas é muito difícil de fato atuar nesse campo por causa desses elementos todos. Aí traz mais um tempero aqui para nosso prato, né? A desinformação, toda essa questão de a gente de fato hoje já está contestando o que é verdade, todo o mundo pós-verdade, essa polissemia de conceitos, e não no sentido de que, bom, a literatura aborda conceitos de forma diferente, porque isso de fato existe. Não, é pessoas criando conceitos que não existem, né? Existem sem quase fundamentação nenhuma, sem evidência, e confundindo as pessoas, né? Então tem um desafio imenso de, pô, parece que eu estou dando alguns passos para trás, mas o universo vários, né? Alguns passos para frente, mas o universo vários para trás, de modo que é um cabo de guerra que, a depender de quem tem mais força, poder, influência, dinheiro, não é equilibrado, né? Então, isso vem sendo um grande desafio para a gente enquanto instituição que se propõe a produzir conhecimento e formar pessoas. Uma outra coisa que eu te diria tem a ver com geração de demanda, né? Numa lógica bem econômica, oferta e demanda, né? Vamos pensar na crise de representatividade, que é uma coisa que surge muito nas pesquisas. As pessoas falam isso. Não me sinto representado por razões A, B, C ou D. Bom, para você se sentir representado, né? Pensando agora numa lógica talvez um pouco mais tecnicista, de formação, de preparo mesmo, poxa, tem todo um debate de vamos preparar candidatos, né? Vamos ter pessoas bem preparadas para nos representarem, né? E aí a gente vê, beleza, mas por que eu vou escolher uma pessoa mais bem preparada? Né? O que me levaria a priorizar um candidato em detrimento do outro? Será que numa lógica de geração de... Eu estou aumentando a oferta, eu aumento a oferta de candidatos preparados, vamos dizer assim. Mas como que eu trabalho a demanda para que as pessoas que vão eleger esses candidatos queiram eleger eles? Né? Prefiram eles do que outros, vamos dizer assim. E, obviamente, que aqui cabe o debate do que é preparo, o que um candidato deve ter ou não e tal. Mas é isso, assim, se tem uma crise de representatividade, mas no fim é a gente que escolhe, a gente está escolhendo de alguma forma errado, né? Ou as pessoas que estão à disposição talvez não sejam as melhores que a gente gostaria, então a gente prepara a oferta. Então essa coisa de oferta e demanda é um debate muito, muito relevante, assim, nesse nosso ecossistema também. E, de novo, na lógica de prioridades, como que um cidadão prioriza esse e não aquele. Então isso é um papo que a gente tem com muita frequência aqui dentro. E veja, numa lógica de abrir as portas da política, um desafio grande que nós temos também é de como as pessoas se veem dentro da política. Ou seja, por que uma pessoa X, que acompanha a nossa história aqui, lê nossos conteúdos, fez uma formação Y, X, Z, por que ela ou ele não pode ser um próximo candidato, um próximo gestor público? Por que essa pessoa não pode estar dentro do poder político fazendo a diferença? Muitas vezes porque ela não se enxerga lá dentro. Então tem todo um trabalho de como que também esse despertar, tanto da oferta quanto da demanda, mas olhando para um lugar da demanda, que a gente também faça com que esses cidadãos e cidadãs, alguém que está ouvindo esse podcast agora, pense, poxa, realmente eu também poderia estar na política. E política de uma forma ampla, não necessariamente só na política institucional, mas agindo politicamente. Então, bom, isso é um outro grande debate. Outra coisa que é muito comum nas nossas respostas é a dificuldade de definir um currículo comum. Então, assim, a gente trabalha muito com currículo, tudo que a gente faz, né, tem que ter uma ementa, um plano pedagógico, objetivos de aprendizagem e tudo mais. Então, nesse sentido de definir um currículo, qual que é o currículo enquanto país que a gente quer? Não importa se é a Politize ou se é qualquer outra organização fazendo uma formação de educação política, né? Vamos dizer assim, será que a gente consegue criar um currículo comum enquanto país? O que a gente quer, o que a gente deseja, o que é fundamental dentro deste currículo? Eu convido o pessoal que está nos acompanhando, eu tive a oportunidade de fazer um TED Talk no passado e eu falo sobre os ingredientes básicos para a Politize, né? E lá eu defendo essa ideia, Vitor, de que a gente não nasce cidadão e tudo mais, e precisa buscar esse título. Então a gente tem umas pistas, um gostinho do que é o currículo Politize, né? Mas será que é o melhor? Será que a gente não pode construir algo mais transversal, com mais gente envolvida, e todo mundo meio que propagar algo muito similar para a gente ter as bases, né, do acesso ao poder político similares? Então, esse é um desafio muito forte que me vem à mente, né, de currículo.
E mais dois que eu, né, tomei nota mental aqui para compartilhar, associado à ideia de currículo, vem um pouco do que eu falei antes, assim, do que adianta criar uma massa extremamente crítica, inteligente, com acesso à informação, que não faz nada, do ponto de vista concreto mesmo, né? Então, por exemplo, eu compartilhando minhas histórias aqui com você agora. Concretamente, eu estou aqui, aceitei um convite e a gente está conversando com o intuito de que alguém escute e se transforme. Essa é a única razão pela qual eu vim aqui, porque eu espero que a minha fala contribua para alguém. Isso é fazer algo, concretamente, né, alocar meu tempo para vir aqui e dividir conhecimento e tentar gerar algo. O que acontece muitas vezes é uma quantidade imensa de pessoas que absorve muita informação, aprende muita coisa, lê muita coisa, né, vai se transformando internamente, mas não faz nada na prática. Então, isso é um grande desafio, essa conversão entre conhecimento e prática, que aí entra naquele ponto da cultura política e participação política. E o último desafio, pensando numa lógica mais OSC, que eu poderia compartilhar de imediato, é a questão de captação de recursos. Então, a gente é uma instituição que, desde a sua fundação, sobretudo, paga as contas captando recursos para poder financiar seus projetos, programas e tudo mais. A cultura de doação no Brasil, a filantropia brasileira, todo o investimento social privado, como a gente costuma chamar, tem muito para avançar e também daria aí um outro podcast. E se já tem muito para avançar por si só, imagina olhando especificamente para a educação política, né? Eu desafio a audiência a pensar assim, quem são as grandes fundações, corporações, pessoas que publicamente declararam um grande apoio tanto do ponto de vista filosófico, intelectual, mas de dinheiro, de patrimônio, de compromisso de agenda mesmo, ESG, que está muito em voga hoje, para dizer, olha, a gente tem uma agenda olhando para a educação política, ou para a educação cidadã, educação democrática, ou para fortalecer a democracia de forma geral. Infelizmente, a gente conta nos dedos. Então, ainda tem um grande desafio da gente conseguir que o ecossistema queira financiar esse tipo de trabalho, queira continuar apoiando uma natureza politize de ser. Fruto disso também a gente vê aí um reflexo na realidade, um ecossistema extremamente limitado, muito pequeno, que não tem muitas politizes fazendo isso, né? Tem crescido, isso é uma das contribuições que eu entendo que, do ponto de vista mais subjetivo ali, não dá para calcular diretamente, mas a gente vem contribuindo também como um promotor do ecossistema, mesmo que não seja nosso dia a dia fazer isso, porque mais pessoas estão vendo, é possível fazer o que os caras fazem. Vamos fazer, porque também eles não vão resolver tudo sozinhos. Mas a grande questão com pouco dinheiro, recurso alocado, fica aí um grande desafio para nascer outras instituições, bem como para manter a nossa própria. Então, paro por aqui, porque senão dá para falar aí muito mais sobre desafios aí eternos e difíceis do nosso campo. Gabriel, legal porque você abrangeu na resposta vários pontos, mas eu quero pegar um pedacinho da sua fala que você cita em que momento entra a necessidade de entender política, né, no nosso universo. E em 2018, o Nova Social publicou um texto que o título era Qual a diferença entre deputados, senadores e governadores? Diga-se de passagem, esse texto tinha como fonte a Politize. E para minha surpresa, aquele texto teve uma explosão de acessos na época. Era um texto muito básico, era um texto muito fazendo beabá, né? Mesmo ali do que era esses 3 cargos, né? Aliás, 4, porque a gente entrava ali deputados federais e estaduais. Mas eu queria entender um pouquinho. Você falou da captação de recursos, que era uma coisa que eu ia te perguntar. A outra como que vocês mensuram o impacto desses conteúdos que a Politize produz no cidadão comum hoje? Tem alguma forma de mensurar? Vocês conseguem identificar isso? Eu já deixo esse início de resposta como um pedido de ajuda para qualquer pessoa aí da audiência que seja muito bom nisso e queira contribuir e somar, porque esse é um dos nossos desafios crônicos aqui, uma daquelas dores na lombar que volta e meia surge e a gente precisa ir, né, se acostumando com ela, fazendo esse exercício e não desistindo, assim, né? Porque é muito difícil mensurar impacto, né? Acho que tem, primeiro, todo um alinhamento semântico do que é resultado e o que é impacto, né? Então, resultado, temos de sobra, temos números incríveis em todos os nossos portfólios, tudo que a gente faz tem escala, tem alcance. A gente já provou que não é uma pequena parcela de pessoas que gosta da Politize, é uma parcela significativa.
Agora, vamos lá, dessa parcela significativa, quem realmente foi transformado de indivíduo para cidadão, já que a nossa tese é que ninguém nasce cidadão, eu não saberia responder isso com evidência, né, científica, com causalidade, né, com uma regressão estatística que mostre esse peso politize nessa conversão. Isso aí é um trabalho nosso extremamente difícil, mas que ele vem ocorrendo, né, até para citar e inspirar outras organizações que precisam. A gente criou um comitê interno de impacto. Lá em 2021, fizemos todo um esforço de estudo mesmo, de literatura, sobre métodos de pesquisa, instrumentos de coleta de dados, todo um entendimento, tanto de pesquisa qualitativa quanto quantitativa, para poder começar a construir essa nossa área mais acadêmica, essa inteligência, né, para olhar para os nossos produtos de uma forma mais acadêmica, assim mesmo. E estamos remando, né? Ou seja, não chegamos em um grande ainda local, mas já temos algumas pistas, né? Por exemplo, recentemente a gente adotou aqui para a Politize de fato um olhar para uma metodologia chamada análise de contribuição, ou seja, partindo de uma lógica que, por exemplo, o Vitor, né, como uma pessoa que promove podcasts e provavelmente consome muito podcast, como é que a gente vai medir qual podcast mudou mais o Vitor ou menos, né? Ou eu, que já tive a oportunidade de falar em vários espaços, viver várias experiências, né? Tá aqui. Qual experiência fez com que eu tivesse mais capacidade crítica, mais retórica, mais vocabulário? Eu não sei, né? E talvez também a gente não saiba dizer exatamente qual podcast mudou a vida do Vitor, mas talvez pela análise de contribuição, entrevistando a pessoa, tentando captar aí uma codificação qualitativa do que ela está falando, a gente consiga minimamente entender que a gente contribuiu de alguma forma. Então hoje o nosso olhar é muito mais na perspectiva de que a gente empurra as pessoas para locais bacanas, assim como outros fenômenos, podcasts, estudos, livros, professores, vivências estão fazendo a mesma coisa, e vai ser muito difícil chegar lá no final do dia e dizer assim, eu fiz mais, você fez menos. Acho que isso vai ainda muito de um olhar de cada indivíduo. Então isso torna, claro, do ponto de vista de coleta de dados, né, o desafio ainda maior, porque aí, poxa, eu não tenho tanta escala nesse tipo de coleta, porque entrevistar dá trabalho, transcrever dá trabalho, fazer essas análises qualitativas dá trabalho. Então, hoje a gente tem olhado muito mais nessa lógica. Então, a gente tem algumas métricas do tipo assim, né, quantas pessoas passaram pela Politize, né, e hoje estão na sala de aula, ou hoje estão na academia desenvolvendo pesquisas relevantes, ou hoje estão em grandes corporações e conseguem levar os valores democráticos para suas decisões, ou se candidataram e foram eleitas, ou não foram eleitas, mas estão trabalhando em mandatos, foram aí para concurso público, se tornaram gestores de alguma forma. Então, em algum grau, essa galera está levando consigo os nossos valores, os nossos conhecimentos, e aí óbvio que entra muito um grau de dedução e de expectativa de que sim, lá na ponta isso esteja fazendo diferença. Mas isso nos incomoda muito, nos mexe diariamente para que a gente consiga ter respostas cada vez melhores em futuros podcasts. Outra coisa que eu gostaria de comentar e que é muito comum, né, no campo social, é uma metodologia chamada SROI, que basicamente tenta olhar para o retorno de investimento atrelado a valor social. Então, quanto de investimento foi feito naquela determinada causa e quanto que aquela causa gera para a sociedade. Existem diferentes literaturas, né, formas de fazer isso. Uma organização chamada One Young World, que eu faço parte da rede, nos selecionou no ano passado para fazer esse cálculo, fizeram uma entrevista conosco, pediram uma série de documentos. Isso está divulgado, né, assim, é público, né, vocês podem consultar depois, que considerando todas as horas de voluntariado e os valores captados pela Politize desde 2015 como inputs, né, geraram nos outputs, que aí entram as nossas ações, basicamente, essa escala que eu falei que a gente tem, a gente está com um valor social de 1 para 12, ou seja, a cada dólar que eles utilizam na metodologia investido na Politize desde 2015 a 2023, né, que foi o ano passado essa pesquisa, 12 dólares foram retornados para a sociedade. E nesse cálculo não entra, e aí voltando para o ponto central da tua pergunta, não entra os nossos acessos nos sites, não entra o nosso alcance em campanhas de comunicação, justamente pela dificuldade de se medir esse tipo de impacto. Então, na própria metodologia, ela já barra esse tipo de métrica, o que nos levaria a concluir que, de alguma forma, o nosso impacto, né, esse SROI, é ainda maior que 12, porque várias coisas do nosso portfólio não entraram ali. Agora, como calcular, né, como cravar,
é muito difícil. E aí eu concluo, então, dizendo que essa análise de contribuição, ela acaba resultando em o que a gente chama de muitas histórias de impacto. Então a gente busca coletar essas aspas, né, essas histórias, para realmente acompanhar a pessoa de uma forma mais longitudinal. Então a gente tem desde casos de pessoas que falaram, poxa, com a Politize eu aprendi a dialogar, eu aprendi a ser tolerante, eu entendi o ciclo da comunicação não violenta e hoje eu aplico isso no meu trabalho, eu aplico isso na minha família, eu aplico isso com com o meu companheiro, com a minha companheira, e isso já me ajuda enquanto ser humano, né? Não necessariamente falando do ponto de vista de transformação política, mas é uma transformação talvez mais atômica ali, numa lógica individual. Até pessoas que têm algo um pouco mais assim, numa lógica assim, não, olha, eu fiz o curso, aprendi isso, transformei naquilo, me candidatei, fui eleito, empreendi, fundei uma determinada instituição, me juntei com um amigo e trabalhamos hoje em mandato, e vocês me ajudaram a abrir a cabeça para a política. Então, seguimos no desafio Hercúleo aqui de ter melhores respostas para esse tipo de pergunta, até porque ajuda muito em captação de recursos, mas ajuda sobretudo, Vitor, em dormir com a cabeça tranquila, assim, porque se tem uma coisa que eu me pergunto todo dia o que eu estou fazendo e que poderia ser um pouco melhor e mexer mais o ponteiro? Porque, no fim, não é sobre captar recurso, não é sobre estar em podcast ou na mídia, é sobre eu saber que o meu trabalho e da minha equipe realmente faz sentido. Porque número por número, entrevista por entrevista, estar em espaços por estar, não muda nada, né? Então, o que muda é a gente realmente saber que tá no caminho. Então, a gente tem muitas pistas, eu concluirei assim, a gente tem muitas pistas de que estamos no caminho. Uma delas, inclusive, é estar vivo 9 anos, num campo extremamente difícil, sendo que tem pesquisas antigas do Sebrae mostrando que muitas organizações morrem nos seus primeiros 2 a 5 anos. Então, a gente conseguir estar de pé 9 anos no terceiro setor brasileiro trabalhando com esse tema, eu acho que já é uma baita pista. Mas realmente a gente não pode perder o fôlego para poder consolidar, sabe? E garantir, assim, cravar e falar, olha, Politize não fecha mais, né? Pode ter os seus altos e baixos, mas é uma organização que ficou no legado brasileiro. E ela, né, daqui para frente só cresce. Antes de continuar o papo, eu quero falar para o ouvinte que tudo isso que a gente falou aqui, os links, o TED Talk do Gabriel, tá na descrição desse episódio no inovasocial.com.br. Gabriel, você falou uma coisa interessante que é aprender a dialogar. A educação política, eu vou aqui trazer também um outro ponto que você ressaltou, que ela é fundamental para fortalecer a democracia. A gente passa por um momento nos últimos anos de uma polarização muito intensa. Qual que é o papel da Politize em promover o diálogo e a tolerância entre opiniões tão divergentes? Como que você vê vocês nesse meio? Você já adiantou aqui um pouquinho a respeito do curso, né? Desse aprender a dialogar, mas vocês são de um período o qual a gente não via ainda essa polarização tão acentuada. E vocês passaram por esse período, assim como toda a sociedade brasileira, né? O que vocês viram desse período? Ótimo, a gente, inclusive nos ingredientes que o pessoal vai conferir depois lá no TED Talk, o segundo deles é o diálogo plural. É um dos nossos eixos temáticos do ponto de vista de currículo. Então, ou seja, para a Politize não existe cidadania sem o tal diálogo plural. E aí, veja, o que é o nosso DNA? Para pensar assim lá atrás, em 2015, quando a gente realmente lança o nosso portal, o que era e continua sendo o nosso diferencial e falo com toda tranquilidade, assim, acredito que esse foi um dos nossos grandes tiros certeiros, assim, que fez com que a gente chegasse até aqui. A escolha por tratar os temas de forma plural, ou seja, entender que existem visões múltiplas, as pessoas precisam saber dessas visões, a gente precisa ter essas fontes, então, diferentes, né, antagônicas, e colocar isso à disposição do usuário. Já erramos e vamos continuar errando porque somos seres humanos, então a gente sempre esteve aberto ao feedback de uma pessoa X, Y e Z que nos escreveu no nosso e-mail e falou, olha, será que esse conteúdo realmente ficou plural? Será que não faltou ter mais cuidado com o uso de determinadas fotos, porque as fotos podem levar a pensar determinada coisa? Será que nas referências não está mais pesando para um lado do que para o outro? E aí isso foi nos ajudando a aperfeiçoar a nossa política editorial, de modo que a gente conseguisse honrar
com esse valor que sempre foi um valor e continua sendo extremamente importante para a nossa causa. Então, uma das coisas que levou a gente a criar a Politize foi justamente a pesquisa de ecossistema e não encontrar isso. Digo com todas as letras e tranquilidade, se a gente já tivesse encontrado uma Politize lá atrás, a gente não teria criado a organização, porque foi muito mais lá na época tentar entender o que já existe para a gente, como pessoa, resolver um problema nosso, porque a gente se olhava no espelho e também não se entendia como cidadão, do que propriamente, não, eu sou obrigado, ou quero muito, ou tenho um super desejo, então, de ser este empreendedor. E aí dizem, né, que muitas vezes quando você não acha a solução, talvez você é parte dela, né, e você deva criá-la, que foi o mesmo ponto que eu trouxe ali em relação à minha mãe, o câncer e tudo mais no início da nossa conversa. Então, se eu tivesse encontrado uma baita associação, alguém super cuidando de pacientes como a minha mãe, provavelmente eu não teria entrado nesse universo, eu teria me voluntariado, teria contribuído de alguma forma. Então, acho que tanto a Politize quanto a CBG Brasil, que a gente vai falar em outro momento da nossa vida, são respostas para problemas pessoais. E aí eu conecto muito isso forte, de um ponto de vista mais filosófico meu. Acho que quando a gente está resolvendo um problema que é nosso, e a gente se apaixona pelo problema e não pela solução, não tem como dar errado, né? Vai ter muita gente que vai tentar te puxar, né? Vai ter gente que puxa o tapete, que te atrasa, mas com força, resiliência, coragem e visão, né, de longo prazo, com paciência, a gente consegue, né, constituir belíssimas organizações. Então, tudo isso precisa, do ponto de vista de expandir minha consciência e eu conseguir construir coisas sólidas, ter o contraditório, ter o diálogo, ter esse espaço para entender que eu não vou estar certo sempre. Ter o espaço de que depois desse podcast eu posso refletir sobre a minha própria fala e pensar que eu já discordo de mim mesmo. E tudo bem. Né? Acho que uma cultura também muito forte criada é de não poder estar errado, de estar sempre assim assertivo, de ter vergonha de pedir desculpas ou de mudar de opinião. Então aquela lógica meio metamorfose ambulante aí da nossa cultura musical brasileira, eu realmente acredito nela. E eu acho que o papel da Politize é continuar mostrando isso para as pessoas por meio dos conteúdos, por meio das formações, por meio de uma fala como essa que eu estou fazendo agora, que a gente tem que sempre pensar numa lógica de... Uma vez eu vi um vídeo na internet, e eu não sei se isso é atribuído a alguém, do ponto de vista realmente teórico, intelectual, que tenha escrito, mas era um desses vídeos que a pessoa pegava algumas caixas de bombons de marcas que provavelmente a audiência vai raciocinar e pensar qual é, porque a gente vê nos supermercados com uma certa frequência, e a pessoa trazia essa reflexão do tipo assim, olha, é muito difícil eu abrir essa caixa de chocolate e gostar de todos os chocolates que tem ali dentro. Tanto é que às vezes a gente está em família, abre a caixa de chocolate, aquela briga para ver quem pega primeiro os que mais gosta. Mas e por que não, então, comprar uma caixa de chocolate de cada marca, abrir a caixa, nesse caso, supondo que eu estou sozinho na minha casa e eu vou comer esses chocolates. Eu abro as caixas da marca A, B, C, D e E aí eu vou, então, montar a minha caixa. Ou seja, lidar com isso com uma certa naturalidade, numa lógica de que não é só direita ou esquerda, não é uma lógica do conservadorismo, do progressismo, não é uma questão que ou eu sou democrata ou eu sou autoritário. Acho que tem mais opções dentro de uma lógica de um diagrama um pouco mais amplo para a gente debater sobre esses conceitos que vão se esvaziando, né, vão perdendo sentido nessa modernidade líquida aí que Bauman fala, e na política não é diferente. Então a gente fala tudo como se tudo fosse, mas nada é, e aí, bom, cadê as linhas que dividem realmente o que os conceitos representam? E sem diálogo, sem estar aberto a esse contraditório, esse contraponto, não dá, Vitor. Então é isso, assim, eu pretendo me especializar com a equipe aqui cada vez mais no tema, para contribuir cada vez mais para a sociedade e para contribuir mais para nós mesmos, porque a cada dia que eu me coloco em espaços que em algum grau eu sinto que são um pouco desconfortáveis, que eu posso ter algum julgamento, né, que eu não processei direito, mas já está dentro de mim, mas eu estou ali de presença, espírito, tentando ser melhor. Cara, assim, é incrível o quanto a gente pode melhorar, mudar de opinião, fazer bons amigos e também continuar discordando em paz. Porque eu acho que isso é uma coisa que o ser humano tem que aprender. Assim, não vamos concordar em tudo, mas não precisamos se desrespeitar. Então, seguimos aí na caminhada, o trabalho é árduo, mas é extremamente necessário. E não só na política, mas novamente enquanto estrutura de sociedade, o diálogo é fundamental. E se me permite, tudo que a gente viu nos últimos anos, pandemia e agora toda uma questão muito mais forte olhando para a saúde mental, né, parece até que a gente, né, assim, esses problemas só existiram agora, né? Poxa, né, a importância de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra.
sempre existiu, sempre foi necessário, né? Mas é interessante como a vida às vezes coloca o holofote em algumas coisas e a gente fala mais de determinados temas e às vezes até parece que eles nunca tinham existido, né? Mesma coisa quando a gente debate temas estruturais, né? Relacionado à desigualdade social, de gênero, questões raciais e tal. Estão lá há muito tempo, ninguém inventou isso. Agora, né? Mas a gente está falando mais. Só que para falar mais sobre todas essas coisas que são super difíceis, a gente tem que estar habilitado ao diálogo. E o diálogo permite eu me abrir, permite eu conhecer meus sentimentos, permite eu saber meus limites, né? Então tem toda uma conexão também com uma lógica de sobrevivência, de saúde mental mesmo. Porque se a gente não se abre, não conversa, a gente não vai muito longe, né? O ser humano é um ser convivial, assim, a gente tem que trocar, né? Então eu paro por aqui e deixo a Politize aberta aí ao diálogo com todos. Gabriel, para a gente seguir para o finalzinho da nossa conversa, olhando para o futuro, quais são os próximos passos da Politize? E acho que essa pergunta vai um pouco além. Para onde que você gostaria que nós fôssemos? Para onde que você acredita que a gente possa evoluir? Vou começar por essa última parte, né, numa lógica mais assim, cidadão, Gabriel, né, independentemente das minhas credenciais acadêmicas e profissionais, né? Mas como ser humano, eu realmente acho que a gente precisa caminhar para um lugar de construir uma agenda de país coletivamente, independentemente de governos, né, de partidos, de ideologias, mas que a gente conseguisse chegar num imaginário comum, que vai haver discordâncias e tudo bem, e a gente negocia, né? Mas que a gente consiga ter uma visão mais de longo prazo construída entre pares de uma nação. Isso me machuca muito, assim, às vezes estar navegando e pensando assim, bom, mas qual é o país que eu estou construindo? Porque eu não sou também capaz, e não tenho nem perto da audácia de querer definir isso sozinho. Não faz sentido. Mas quem quer definir isso comigo, né? Quem são os grandes pensadores, tomadores de decisão, pessoas que têm o potencial de influenciar em política pública, que juntos, né, estão construindo esse tipo de agenda? E uma agenda que seja, sobretudo, inclusiva, né? Que pense mais em quem não está nessa mesa tomando essa decisão porque não teve acesso, né? Quando a gente discute o conceito de pobreza à luz de Amartya Sen e entende que pobreza vai muito além da falta do dinheiro, é isso que também me deixa muito triste no dia a dia, né? Eu sou extremamente privilegiado para estar aqui hoje conversando contigo. Obviamente, me dediquei um monte, me esforcei, as coisas não vieram do céu, eu tive uma vida que teve seus percalços, mas eu tenho a capacidade hoje de entender que os meus percalços foram X, e existem percalços 2, 3, 4, 20X. E aí a grande questão é, né, o que eu estou fazendo com esse poder, com esse conhecimento, com esse acesso em prol dos outros? Porque, honestamente, Vitor, eu poderia estar fazendo várias outras coisas, ganhando triplo, quádruplo de dinheiro, e talvez até me incomodando menos, né? E eu acho que isso vem muito de um lugar de eu entender o meu espaço na sociedade. Não veio num estalar de dedos, foi uma construção de quem é o Gabriel enquanto ser humano. Já errei muito e continuo errando, né? Como empreendedor, como amigo, como namorado, como pessoa, como homem. Mas estou melhor do que eu era antes, né? E esse processo de estar melhor do que eu era antes me leva a concluir que, porra, eu preciso então contribuir cada vez mais para que a sociedade também evolua. E não só eu, enquanto pessoa. É muito triste ser feliz sozinho, né? E no fim é isso. Se a gente olha os dados sociais, a maior parte das pessoas estão tristes, estão sofrendo, estão com fome, estão morrendo, né? Não estão aqui, agora, né? E vai terminar esse podcast, eu vou ficar mais feliz ainda de ter participado e a minha vida vai seguir com problemas marginais perto do que se tem de problema por aí. Então, respondendo à parte final da tua pergunta, eu queria que a gente caminhasse para essa compreensão de que somos muito maiores do que nós mesmos, no sentido do compromisso que a gente deveria ter com a sociedade, ao mesmo tempo que a gente é tudo uma poeirinha estelar e extremamente insignificante, se for fazer cálculo mesmo e pensar assim, bom, por que eu dou valor demais a mim mesmo? Por que eu me importo demais com determinadas coisas, né? Para focar mais a energia no que importa, e uma dessas coisas que importa é justamente essa agenda de país. No que tange a Politize, a gente vai marcar agora os 10 anos, né? Ano que vem, dia 1º de julho, que é o dia que a gente lançou o portal, né? O nosso CNPJ, a organização foi formalizada em janeiro de 2015, mas a gente comemora o aniversário sempre em julho, 1º de julho, que foi quando a gente colocou o portal no ar lá atrás. Então, 1º de julho do ano que vem,
a gente completa 10 anos, né? 10 anos é um marco, por várias razões, assim, né? Que eu poderia trazer aqui também questões não só simbólicas e bonitas, mas questões concretas mesmo. A gente está aproveitando esse momento para rever a instituição como um todo. Rever estrutura organizacional, rever governança, rever portfólio, a gente conseguir rever impacto, né? Para tomar melhores decisões e construir o que a gente quer para os próximos 10 anos. Então até eu fico emocionado em pensar que eu vou ouvir esse podcast em algum momento daqui a algum tempo, não imediatamente, mas daqui a algum tempo, e pensar, porra, a gente estava lá atrás, naquele momento daquele podcast, eu estava pensando em construir esse próximo PE, né, o planejamento estratégico de 10 anos. A gente está trabalhando agora para fazer um planejamento decenal, ou seja, o que a Politize quer alcançar de 26 a 35. Né, tentando deixar muito claro para o ecossistema os nossos compromissos, os desafios e também convidando o ecossistema para fazer parte disso tudo. Tendo mais clareza de quanto de dinheiro a gente precisa para isso tudo. Tendo mais clareza de qual é o perfil de equipe que a gente precisa para isso tudo. Então, do ponto de vista mais organizacional, a gente está bem nesse momento agora. Então, um grande próximo passo que eu vejo para o futuro é a gente conseguir tomar boas decisões né, para fazer, então, uma Politize ainda melhor. Tem um elemento agora mais programático para compartilhar. A gente... No 1º de julho passado agora, de 2024, quando a gente completou 9 anos, a gente lançou nossa expansão internacional. Então hoje a gente tem sites no México, na Colômbia e na Argentina, e a ideia é continuar lançando esses portfólios digitais primeiro, assim como foi no Brasil lá em 2015, para que a gente possa também contribuir para esse imaginário de cidadania, para toda a cultura e participação que a gente quer ver melhorar nesses países, né? É interessante que às vezes o brasileiro fala, porra, estou no Brasil e agora vou para a América Latina. Não, a gente é parte da América Latina, né? E isso foi também um aprendizado muito forte nosso de entender. Não, beleza, assim, às vezes parece até que o Brasil é uma coisa à parte, né? Então, estamos expandindo para a América Latina. Não, a gente está, claro, expandindo nosso alcance geográfico aqui, mas a gente já está na América Latina e estamos passando, então, por um reposicionamento de marca numa lógica de dizer, olha, o nosso compromisso não é só com o Brasil. Nosso compromisso é com a América Latina. Então isso é uma mudança, né? É um futuro que vem já acontecendo e vai aumentar e dando muito certo, obviamente, a expectativa é que a gente consiga exportar todo o portfólio. Não só a parte digital, mas também as outras coisas que eu te citei que a gente faz. Então isso é uma coisa aí muito bacana que está acontecendo e que vai melhorar. E aí eu concluo dizendo, então, que alguns dos pontos que já estão sendo discutidos nesse PE de 10 anos, que a gente está construindo agora, mas para que a nossa audiência já possa saber, assim, a Politize hoje se enxerga principalmente como uma organização que produz conhecimento e forma pessoas, né? Então, parte desse conhecimento a gente usa de forma mais profunda para formar pessoas em experiências mais longas, e parte desse conhecimento é mais digital, é mais rápido, é um consumo mais, né, assim, celery. Mas, basicamente, essas são as duas grandes palavras, conhecimento e formação. Para quê? Para aumentar a cultura e participação. Para quê? Para que a democracia seja forte, sólida, em todos os seus aspectos, tendo o cidadão no centro. Não só o que a gente chama de rule of law, né, o Estado de Direito, as instituições funcionando, mas ter o cidadão como um ente-chave dentro dessa lógica de governança pública. É para isso que a gente trabalha. Então, dentro disso, considerando que o problema é extremamente complexo, a gente tem que fazer um pouco mais de coisas, não dá para fazer só o que a gente está fazendo. E quais são as coisas que a gente já vem dialogando por aqui e que tendem a ser inseridas, né, no nosso planejamento estratégico. Transformar a Politize aos poucos no instituto de pesquisa, de modo que a gente consiga também responder algumas perguntas mais duras, mais acadêmicas, né, do ponto de vista de investigação mesmo científica, e não o conhecimento como a gente produz hoje mais para a internet ou para um currículo X, né, mas numa lógica de academia mesmo. Então, tanto pelo meu perfil também acadêmico que foi se desenvolvendo, como de outras pessoas na equipe, a gente foi chegando a essa conclusão, até também porque a gente foi percebendo que muitas das pesquisas científicas que a gente gostaria de ler não existem, né? Perguntas que a gente tem de pesquisa não foram respondidas. Então, naquela mesma lógica que eu te falei antes, talvez seja nós aí os responsáveis por fazer isso. Então, tem um lugar aí de think tank, né, de instituto de pesquisa que a gente pretende ocupar. Tem um lugar também, Vitor, de expandir nosso portfólio educacional para começar lá na primeira infância, né? Ou seja, transformar o indivíduo em cidadão o mais rápido possível. Então, se a gente está formando valores, caráter e já está aprendendo a viver em sociedade lá atrás, como que eu começo lá atrás a falar disso? Então, tem esse elemento, né, de early childhood, começar bem lá embaixo, ao mesmo tempo que também não para nunca, ou seja, levar o nosso conhecimento para as universidades. Como que por meio dos projetos de extensão, por exemplo, eu consigo tratar política em cursos de arquitetura, engenharia civil e qualquer outro que
pela natureza do curso, não haja uma discussão tão profunda de cidadania e democracia, como em ciências sociais, ciência política, relações internacionais, administração pública, né? Então esse é um outro sonho que a gente tem. E aí, claro, pintando a bandeira Politize em tudo que for possível, como ensino técnico, EJA, né, educação inclusiva, seria muito bacana. Então isso a gente dialoga bastante para colocar aí no nosso pipeline, vamos dizer assim. Tem um outro elemento muito atrelado com tecnologia e jogos. A gente acabou de lançar um jogo muito bacana chamado E Agora, em parceria com a App Cívico e com a Lupa, para ajudar as pessoas a entenderem as técnicas por trás, né, da desinformação, ou seja, como que as notícias falsas são produzidas. Então é super legal e é tendência, né, usar mais inteligência artificial, usar os jogos para que as pessoas aprendam. Então tem um universo aí nosso a ser explorado nesse caminho. E eu concluiria dizendo que um grande sonho, né? E aqui estou citando alguns, mas tem vários outros que vocês vão ver no nosso PE de 10 anos, quando for lançado, é o sonho de se tornar, aos poucos, Vitor, um fundo patrimonial filantrópico, né? Tornar a Politize, o que se fala em inglês, né, de endowment, né? De modo que a gente não apenas custeie a nossa operação com rendimentos financeiros, né? Tirando aquela preocupação de fechar as portas, né? Porque é muito difícil manter as portas abertas, mas também, sobretudo, adotando aí uma posição de grant maker, né? Então, como que a Politize daqui a alguns anos, né? Acho que esse no PE ainda vai demorar mais, né? Talvez daqui 8 anos, 7, não sei, a gente consiga também financiar novas organizações, né? Consiga identificar esses jovens que a gente já está formando e que querem trabalhar nesse ecossistema, mas que falta aquele capital inicial, falta o investimento anjo, vamos dizer assim. Então, se o ecossistema é muito pequeno e precisa de mais fomento, por que não sermos aí uma das organizações, por meio de um fundo constituído, alimentando tudo isso? Então, paro por aqui com alguns dos sonhos que a gente vem desenvolvendo, muitos outros virão, e convido vocês todos a sonhar com a gente, né? A mandar sugestões, a dizer, né? Poxa, Gabriel, acho que vocês deveriam ir para cá, eu sinto falta disso, eu sinto falta daquilo, porque todo esse PE de 10 anos está sendo construído ouvindo muita gente. E bom, embora eu não saiba quem são as pessoas que estão me ouvindo agora, mas se você se sente tocado por isso, tem alguma provocação que queira deixar, pode me escrever, gabriel@politize.com.br, que eu vou encaminhar para a equipe que está tocando isso comigo, de modo que a gente consiga ter o máximo de insumos possíveis. Porque, de novo, a gente é apaixonado pelo problema e não pela solução. A Politize não é para mim, é para o mundo. Então a gente tem que construir a melhor Politize possível juntos. Vitor, é isso e muito obrigado aí pela oportunidade. Gabriel, eu que agradeço a sua presença, acho que foi um bate-papo super legal, acho que o momento, como eu falei no início do nosso podcast, é um momento que a gente está em discussão sobre o assunto, mas não pode ser só quando tem eleições, então eu acho que é muito legal a gente trazer esse podcast como uma conversa que ela é quase atemporal. É claro que eu quero que você escute o episódio novamente quando você for olhar o planejamento lá na frente, mas eu quero muito que esse episódio também seja algo atemporal, porque eu acho que a gente tem que falar sobre educação política, não só no momento que a gente está discutindo o voto, mas a todos os momentos, não só para decidir quem a gente vai votar, mas entender quais são os papéis, entender como fiscalizar, como ser um cidadão. E eu acho que é isso que a gente resume um pouco do que foi essa conversa rápida que a gente teve aqui. Bom, ao ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!